ainda deixa depois, se amanhã assistir, Então simbora prosar, então simbora prosar, então simbora prosar. Oh meu Deus, vai casar com os maconheiros lá? Prosar, simbora prosar. Simbora prosar, então simbora prosar. Nossa, eu fiquei ensaiando uma entrada. O que é? Fiquei ensaiando uma entrada. Então vai ser você. Vai lá. 1, 2, 3 e valendo. Boa noite não. Ué, boa noite, ué. É que geralmente sai de manhã, né? Acho que a gente, mano. Mas Salve, por galera. exemplo, o último saiu à noite. É, Então, mas nós não sabia. Salve, galera. Matheus Bastos falando. Estamos hoje aqui com o Maximiliano. ele me apresenta, né? Maximiliano de Lima. Não, sabe por quê? Porque esse cara aqui tá folgado demais, mano. Ô, louco. Ô, professor. Ele chegou e já roubou a cadeirinha de praia, tá ligado? Ele oferece, Não, você viu, né? Caboclo ruim. É a coluna do velho, ué, cara. Tô brincando, cara. Eu acho que você merece qualquer. Vixe Maria, qualquer cadeira. Obrigado. Brincadeira. Estamos aqui Salve, hoje salve. com o meu amigo professor Rogério Novaes. É nóis. Professor do quê? Rapaz, você sabe que eu vou contar primeiro pra vocês como que cheguei a ser professor. E eu nunca imaginei dar aula de nada na minha vida. Certo. Então, a vida vai passando, vai tocando daqui, vai tocando de lá, deu uma longa história, né? Comecei minha vida lá na área de manutenção, de mecânica, por conta do sonho do velho pai, né? Novão. Novão, 14 anos já estava no Senai, já rasgando na fresa, no torno e aquele negócio, né? Até vi um motorzinho ali, já tirei uma foto, falei, pô, me lembrou, né? Meu pai trabalhou muitos anos na Bosch, né? Quase 35 anos na Bosch. Então o sonho do velho Rui, né? Meu pai chama Rui Camargo, né? Fala, seu Rui. Ô, seu Rui, um beijo pra você. E aí ele, pescador bom, adora uma cachaça, toma 2 barrigudinhas de segunda a domingo, né? Mas enfim, né? Aí eu falei, não é esse negócio que eu quero. Esse lance de mecânica, essa coisa não é pra mim não. Até Certo. que um dia eu me acidentei, cara. Aí um dia eu tava fazendo uma manutenção em cima de um filtro de xarope de refrigerante, que eu trabalhava numa fábrica de fazer refrigerante. E aí um disco da lixadeira estourou, cortou meu braço e minha perna. Eita, pô. Aí eu fui acordar lá no Mário Gatti, em Campinas, né? Nossa. Naquele dia eu falei assim, na hora que eu acordei, dei por mim, já tava cheio de ponto pra tudo que era lado, né? O Frankenstein. Tava bem já. Mas foi antes de eu ir pro quartel isso daí. Aí eu falei pro meu pai, aí eu falei, pai, isso aqui não é pra mim não. Eu quero estudar. Foi um start, assim. Aí teve o lance do quartel, fui servir o quartel, aí no meio não cheguei a ficar o ano inteiro no quartel, porque na parada, bem no meio da passagem do quartel, eu servi aqui em Campinas, né, no Belog. Aí chegou bem no meio do quartel, me estourou uma hérnia. Aí também, lá vai o professor Rogério pro Mário Gatti de novo. Frequentador assíduo. Assíduo. Na hora que eu cheguei no Mário Gatti, eu falei, na hora que eu acordei, fizeram a cirurgia, tudo, beleza, o senhor vai ficar bom, né? Falei, beleza, então tá bom. Fiquei bom e tal, já comecei a entrar em lance de faculdade. Não quero esse negócio de mecânica mais não, deixa quieto. E fui estudando, cara. E eu sempre fui autodidata. Eu sempre fui um cara assim, eu aprendi a tocar violão sem escola, aprendi a tocar gaita sem escola, aprendi a pintar quadros sem escola, em casa tem uns quadros lá, eu sempre fui meio autodidata. E aí, cara, surgiu uma oportunidade de fazer os vestibular, eu fiz vestibular para comunicação social na PUC, na Unimep em Piracicaba, e na Unicamp eu prestei filosofia e história. Aí eu peguei e passei na primeira fase da Unicamp em história, na segunda levei pau. Certo. Mas daí eu decidi fazer comunicação social em Piracicaba. Aí eu saí de casa. Né? Era pública? Não, lá era privada em Piracicaba, mas era a melhor, a melhor faculdade de comunicação, estúdio de TV, rádio, publicidade, era em Piracicaba. Eu fui pra lá. Como que é o nome? Unimep. Universidade Metodista de Piracicaba. Eu achava que era pública. Aí eu fui morar. Então, aí eu tinha passado na PUC, mas optei pra ir lá, porque eu queria sair de casa, né? O velho tava pegando o pé, desculpa aí, seu Rui.
Aí peguei e falei, vambora. E aí, cara, ali começou minha vida. Eu comecei a perceber que na faculdade eu já era bom de comunicação, eu conseguia transitar, conseguia conversar com a galera, conseguia trocar ideia, as apresentações era eu sempre o que lá na frente fazer. Então sabe que negócio? Ó, um vai fazer pesquisa de campo, outro vai montar gráfico, outro, e eu era o cara que ia lá apresentar. E ali começou a vir para mim essa coisa, pô, comunicação, o lance de trabalhar em equipe e tal. Aí a vida foi passando, aí eu saí dessa faculdade, fui fazer uma outra mais de negócios, né? Já fui entrando mais na gestão. Enfim, resumida a história. Ali já no meu auge eu tô com 46 anos, ali no auge dos 28, 29, já dei um pulo aí, eu peguei, já estava formado na área de comunicação, já estava com uma pós na área de marketing e administração, aí já comecei a estudar uns lances meio voltados à economia, Certo. E ali eu já comecei com 28, 30, com 30 anos eu já comecei a dar minhas primeiras aulinhas, mas foi um convite. Ô Rogério, pô, você é um cara comunicativo, você é um cara bacana, você não me ajuda aqui, ó, projeto social, sabe? Da hora. Você não ajuda aí falar com os jovens, pô, né? Aí beleza, vamos lá. E aí eu comecei a perceber que eu tinha jeito, eu tinha uma didática para falar com a galera. E eu falei, pô, essa didática é um negócio interessante. Só que até então, eu montei uma empresa de publicidade, fiquei por 10 anos, então dos 28 aos 38, paralelo a essas aulinhas que eu dava, trabalho social, voluntariado, ou um final de semana ali, eu montei uma empresa, que eu lembrei muito do nosso amigo, era empresa de comunicação, foi uma das primeiras agências de publicidade de Paulínia. Que legal. Empreguei muita gente. Inclusive, eu queria mandar um salve aí. Um dos melhores tatuadores aqui de Paulínia, o Leandro, foi estagiário meu, aprendeu a desenhar comigo, esse filho da mãe. Né? E ele desenhou lá, ele foi estagiário da agência, o Leandro, o Piva, né? O Piva. Minha tatu foi ele que fez, né? O Piva é brabo, pô. E aí ele foi estagiário, trabalhou, foi freelancer meu lá. E aí, cara... Mas ele já tinha nome de João? Não, ele era pivetão, criança. Não, quando ele fez a tatu em você? Ah, não, sim, a tatu sim que foi ali em 2000 e nós estamos em 21, foi 18. Ah, recente. Faz pouco tempo. Não, 17, minto, foi em 17. Então será que não era aquele 17, outro projeto 18. que ele tinha? Múltiplo? Isso, exatamente. Onde é o Riquito agora, né? O Riquito, isso mesmo. Salve, Riquito. Então aí... A gente tem tatuador pra caralho, né? Então, tem bastante, tem cara bom, viu? Tá, foi mal. E aí, galera, aí é o seguinte, eu fui empreender, virei empreendedor muito cedo, mas já no empreendedorismo, eu tinha que vender o meu produto, né, das empresas. E às vezes eu tinha que encarar encarar gerente, encarar líder, empresário, microempresário, comerciante. E ali tudo isso foi somando, até que, aí dando mais um salto, até que ali em 2000 e... Deixa eu pensar aqui, em 2010 eu recebi o convite de uma faculdade para dar aula. Legal. Então assim, a vida foi me levando para essa... Na verdade assim, cara, o pano de fundo é comunicação. Sim. Comunicação. Na hora que eu percebi que eu conseguia conversar com as pessoas, que eu não tinha aquela coisa que me travava, que eu conseguia desenrolar uma conversa, começo, meio e fim... E aí aquilo foi me dando motivação, aquilo foi me dando força, né, cara? Falei, pô, é uma vitamina pra mim. E aí quando eu recebi o convite para dar aula na faculdade, eu falei, pô, é bacana. Só que, detalhe, junto com a faculdade eu também já estava dando aula no colégio técnico. Eu dei aula aqui no meu colégio em Campinas, em Paulínia, sabe o meu colégio ali, atrás da Paulínia? Sim. Eu dei aula há 4 anos ali. Um beijo pra Marilze, que era diretora lá, gente boa pra caramba, me deu uma oportunidade. Então, é meu colégio ainda? É meu colégio ainda, só que hoje é o filho que toca, é o Guilherme hoje, o filho dela, o filho da Marilze. Marilze e o seu Hélio me falou, pô, esse moleque é bom, vamos botar ele para dar aula. E aí me deram uma oportunidade lá em 2009, 2010, comecei a dar aula no meu colégio, depois já fui para a faculdade, sempre na área de gestão. Olha que legal, né? Porque assim, eu comecei a dar aula administração de empresas, certo, marketing, logística, recursos humanos, eram essas áreas. E essas áreas, eu fui descobrindo que eu gostava mesmo disso aí.
Eu gostava de pegar um problema econômico, um problema assim de produção, ou a empresa não está produzindo, por que está faltando, a gestão de pessoas, o líder ali. Eu comecei a estudar e eu fui me aprofundando nisso aí. Então vamos dizer assim, que de 2010 foi um divisor de águas. De 2010 para 2020, né, esses 10 anos, foi assim, muito estudo, muito aprofundamento na área acadêmica, dando aula em faculdade, colégio técnico, lançando livro. Inclusive eu tenho aqui o livro, né, Gestão por Entusiasmo, que é um livro que ele fala sobre desenvolvimento humano e ao mesmo tempo técnicas de gestão. Então, tá aí o livro, né, o Gestão por Entusiasmo, desde... Nós ia fazer a propaganda. Né, mas aí, lógico, você vê que e a gente ainda vai entrar nesse... depois a gente fala desse Então deixa eu molhar as palavras. Tá. Ô Dog, da hora que você veio aqui, mano. Não, legal demais. Então minha história é isso aí, cara. Minha história foi umas pontes assim que foram acontecendo pela comunicação. Por eu ser um cara que gosto de comunicar, eu fui fazendo uma trilha. Eu ia conhecendo um aqui que falou, pô, você não quer... Então, né, foi fazer uma trilha. a sua formação na área acadêmica é relativamente... A gestão. A gestão. Gestão. Você fez alguma coisa parecida com isso, Max? Não. Nada Agora. parecido? Mas aí, detalhe, quando eu entrei aqui nesse estúdio hoje, cara, eu comecei a bater um olho aqui nesse painel, nessa logo, né, a iluminação, porque assim, a minha área, a primeira área foi publicidade e propaganda, e a publicidade e propaganda tem um pé dentro da arte, tem um pé dentro da cultura, né, então assim, eu também tive muitas experimentações, cheguei a trabalhar em rádio, trabalhei em jornal, eu trabalhava em jornal na época de Pestap, não tinha fotolito digital que nem hoje é tudo digital. Naquela época você tinha que entrar num 486, fazer uma artezinha no Corel, era os primeiros Corel que tinha. Corel, preto e branco. Aí você imprimia preto e branco, aí na hora que você imprimia tinha um estagiário lá que ele ficava com um estilete numa mesa de vidro, cortando aquelas artes, aí ele ia pro Pestap, que era uma folha, que era como se fosse uma régua, assim, uma folha cheia de medidas. Ele começava a colar para montar a folha do jornal. Daquela colagem ia pro fotolito. Aí do fotolito rodava o jornal. Então aí você vê, né? Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com jornal e eu trabalhava para tirar uma grana para pagar a faculdade. Para pagar a faculdade. Então assim, quantas noites passava em claro montando jornal, cara. Você entendeu? E assim foi a vida. Não, eu pago o pau, não. Essa galera assim, que né? se forma, assim, por mais, ainda mais você que levou a sério a sua carreira e você é um cara que gosta da vida, eu te conheço. Gosto. Assim. Eu amo viver, cara. Eu amo viver. E tem tudo a ver o que você estudou. Cara, Da forma que você vive, eu vendo de fora, assim, ó. Eu te conheço, você tá sempre feliz. Não sei se é porque você tá sempre comprando cerveja. Ó, aí que tá. Esse é o segredo do negócio. Existe uma palavra mágica na minha vida. Tô brincando, Que é essa palavra que tá aqui, ó. Rogério, Entusiasmo. com certeza. eu Porque sei é o disso. seguinte, você pensa, cara, não é fácil. Eu sou pai de 2 filhos, a minha menina tá com 16 anos, Sim. né? Começou o primeiro trabalho agora, né? Começou a trabalhar. O meu menino tá com 14, tá estudando. Os dois são lindos. São lindos, Grande. 2 filhos maravilhosos, não tem um A para falar deles. Sim. São filhos assim fantásticos, né? Procuro ser Você um pai, falou isso aí, procuro Max. ser um pai honrado em todos os sentidos. Minha esposa, parceira pra caramba, nunca me... coitada, ela me aguenta, né? Porque eu com as minhas loucuras, né? Não, porque ó, uma hora queria pintar quadro, uma hora Cara, quer mas eu sou assim andar de também, moto, mano. O Max uma tá hora quer ligado. tocar gaita e dar canja nos botecos da vida. Então, sabe? Então o entusiasmo é que assim, eu tenho que ver graça no negócio. Só que não é todo dia que nós estamos bem. Tem Sim. dia que não tá legal. Tem dia que não tá legal. Cara, eu acho que eu já te peguei sério algumas vezes, assim, ó, mas... Tipo, não que tenha demonstrado, passado uma energia negativa, muito pelo contrário. Porque esse é um fator. Esse é outro fator. Eu sou amigo da positividade. Sim. Que nem vocês falaram do Peter. Quantos anos que eu não vejo o Peter? Salve, Peter. Nossa, salve não gosta Peter. do Peter, Peter é não. positividade. O Peter, na verdade, eu conheci ele porque ele é amigo do meu primo Nê. Trabalhando junto na prefeitura e tal. E o Ney é mais velho do que eu. E o Peter é do hip hop, né?
Eu já sou roqueiro, né? Rock and roll sempre, né? Porque o rock and roll entrou na minha veia com 9 anos de idade. Até tirar essa blusa que tá dando né? Com 9 anos de idade, agora vou dar uma outra ponte, vamos dar um outro giro aqui. Mano, você fala o que você quiser. Agora, eu vou entrar nesse assunto, porque assim, o Matheus já foi lá no meio. Né? Ele já foi falou, na canela. Você está presente como cidadão, imagino, paulinense. Paulinense, né? Já, né? E fala um pouco da sua infância, como foi crescer aqui nessa cidade e até você chegar nos dias atuais como professor. Verdade, cara. Você sabe que isso aí é um negócio muito fantástico. Meu pai, carreira em empresa grande, na Bosch, em Campinas, a minha mãe dona de casa, e a gente praticamente sempre foi de Campinas. Sempre, eles daqui da região. Sempre de Campinas, né? E aí um dia meu pai chegou em casa, eu me lembro até hoje, meu pai estava meio com o saco cheio de Campinas, aquele bairro crescendo, assalto, pá. E eu tinha um tio que morava aqui em Paulínia. Lá que bairro de Campinas? Eu morei em Campinas, saída para Valinhos. Um bairro chamado, perto da Swift, mas era Jardim das Oliveiras, existe até hoje. Sim. E ali tem umas quebradas, tal, tudo, né? Igual toda cidade. Toda cidade, normal. E meu pai falou assim, nós precisamos sair fora daqui. Eu quero ir mais pro interior, a Bosch vai me mandar embora daqui a pouco, vai fazer uma proposta de demissão voluntária e tal, e eu quero montar um comércio. Foi quando um tio meu aqui de Paulínia, que já estava aqui há muito tempo, ele trabalhava como supervisor de produção na Granja Coave, extinta Granja Coave. Isso eu tô falando, gente, isso aqui é idos de 83, 1983. Em 83, meu pai chega em casa e falou para minha mãe, a minha irmã era muito pequena, mas eu me lembro muito bem, que eu sou 3 anos mais velho que as minhas irmãs. E eu tenho um irmão temporão que veio nascer aqui em Paulínia, que eu sou 13 anos mais velho que ele. Né? Então, assim, o meu pai chegou em casa e falou, bem, nós vamos embora de Paulínia. Nós vamos para Paulínia. Quer dizer, nós vamos embora de Campinas, nós vamos para Paulínia. Porque o seu irmão fez um convite para mim. Ele falou que se eu for para lá, eu consigo comprar um comércio lá e a gente tocar a vida para lá. E a gente veio embora. Quando eu vim para Paulínia, porque em Campinas eu vivia numa redoma, fechado, né? Era de escolinha, de perua para escola, aquele moleque iogurte, né, cara? Aquela coisa, né? Meinha 3/4, conga no pé, pá, eu só ficava em casa. Não, porque em Campinas já tinha ali, o bairro ali já era meio complicado, né? Quando eu chego em Paulínia, cara, pra mim era uma grande fazenda. Eu fui morar no João Aranha, que nem asfalto tinha. E era, né? Aqui, quem depois assistiu nós aqui, o Belamir Freire, meu amigo de infância, o Jean Bela, parça pra caramba. O Jean Tozeto, arquiteto reconhecido aqui em Paulínia, também lá do João Aranha. Tem tantos, cara, tantos se for falar aqui, né? Então aí, quando eu cheguei em Paulínia, era uma grande fazenda, cara. Então ali eu me descobri, pé descalço, arrancando o tampão do dedo, jogando bola, martelando eucalipto para fazer trave de gol, né? Então isso aí, cara, foi um negócio tão bacana na minha vida, que ali eu me descobri, ali eu comecei a ter o convívio com a galera, né, com uma outra coisa. E aí a gente foi crescer, meu pai teve um comércio... Direto pro João Aranha. Direto pro João Aranha. E ali nós ficamos praticamente todos os anos 80 no João Aranha, nessa vida. Meu pai tinha um comércio, eu ajudava ali, como foi o meu primeiro emprego, ia lá lavar copo, servia, né, lá a galera e tal. Eu me lembro de um negócio que marcou minha memória, quando nós chegamos aqui eu olhei ali esses cartazes e tal, eu me lembrei que a primeira vez que eu joguei fliperama. Isso é da hora. Porque o meu pai tinha um bar, um boteco lá no João Aranha, e meu pai chegou pra mim e falou assim na época, filho, eu vou botar um negócio aqui que vai bombar no João Aranha. Não tem. Ou se tivesse era um ou outro, um só. Falou, nós vamos colocar as 4 máquinas de fliperama aqui, o que você acha? Eu devia ter uns 9 anos de idade nessa época. Rapaz! Aí o que eu fazia? Tinha o pinball... Você lembra mais ou menos que ano? Isso já era 85, 86. E o jogo? Né? Pinball, tinha um tal de Pinball, tinha um tal de Galaxy, não sei das quantas lá. Galaxy Invaders. Invaders, isso. E aí, rapaz, tinha um que era de Las Vegas, que tinha um carro assim, pá, era Las Vegas V4, V8, um negócio assim. E eu ficava jogando aqueles pinbolinhos para aprender o jogo ali, né? E depois também para atender a rapaziada. E assim eu fui trabalhando com meu pai. Então, assim, a chegada em Paulínia para mim foi uma descoberta, porque a gente veio para um lugar menor, onde meu pai montou um comércio,
eu fiz novas amizades, a melhor infância da minha vida, eu sou um cara privilegiado em infância, porque eu ia chupar manga, pegava manga no pé, né, andava descalço, corria de cachorro, que entrava nas fazendas para roubar laranja, botar laranja aqui na camisa, você botava 30 laranjas, o cachorro saía correndo, na hora que você passava a cerca tinha 2. Aí você já sentava ali com o canivete escondido, que sempre alguém tinha um canivete. Disso você pegou. Né? Pra caralho, Não, cara. também, Rogério. Exato. A gente é de uma geração antes. Então. Aí, na verdade, vocês vieram acho que 1 e meia depois. Porque eu sou de é verdade. Você de uma geração antes. Então você vê, A gente é depois. essa mudança de ritmo, essas coisas, foi fundamental na minha vida. Porque isso que eu falo, a gente não vê. Os meus filhos, por exemplo, não tem isso. Você entendeu? Não tem isso aí. É mais difícil, né? Pô, eu ficava brincando na rua até 11h30, meia-noite, e minha mãe ficava tranquila, Nossa, chegava em casa, disso, estava na casa do verdade. Zé, não sei Eu das lembro disso aí quantas, também. né? Então assim, aí você chegava em casa, o dia que você chegava cedo em casa da rua, ou era final da novela, Nossa, a turma queria ver, né, o final de Vale caralho, Tudo, né? o Rock Santeiro, né? Então você só chegava cedo em casa, era final de novela, ou se a turma ficava falando de assombração, você ficava com medo do caramba. Aí, Você assistiu aquela novela? não é isso aí? Aí você chegava cedo com medo, assim, Você ia assistiu tomar aquela banho. novela Que Rei Sou Eu? Pô, foi uma das melhores novelas. Você assistiu? Pô, assisti, que aí sou eu, cara. Cara, essa daí foi a primeira novela que eu lembro que eu assisti. Você acredita? Que eu lembro que eu assisti, não. A que eu assisti mais. A primeira que eu assisti na minha vida, eu acho. Que eu me lembro, né, eu acho. Então, e é isso Sério, aí, cara. antigo, Antigo. Você não lembra? Ó, Não fui muito aficionado à novela. Ah, mas é porque a gente não tinha televisão em casa, então qualquer coisa que a gente assistia, fixava. E na minha avó, todo mundo assistia. Aí que era essa daí, Que Rei Sou Eu, que era de medieval, né? Isso, medieval. Tinha tudo. Tinha lá, eu lembro de alguns atores clássicos. Ravengar, né? Tinha o Ravengar. Só que eu lembro. E o cara que usou a máscara, que era o Edson Celular. Edson né? Celular. Que era novo pra cacete. Tá vendo? Mano, Você vê, mas eu não lembro. Era um da história Brasil? de nada. era um Brasil assim, do interior, né? O Brasil. Pô, eu me lembro nessa época, assim, muito do que eu sou hoje, eu sou grato a essa época do pé no chão, do João Aranha, aquela coisa da molecada, você entendeu? E ali eu fui me descobrindo. Muito do que eu sou hoje vem daquela época, essa coisa da comunicação. Eu ia perguntar, o seu entusiasmo de hoje vem muito dessa Muito, muito desse espírito jovial. Muito. E eu brinco assim com todo mundo, eu falo, gente, a hora que você... Eu me lembro muito de Charlie Chaplin, que eu sou também cinéfilo, eu gosto de cinema, sempre gostei. Né? E eu me lembro muito de Charlie Chaplin, né? Porque ele tem uma frase, uma passagem que ele fala, né? Que ele gostava de andar na chuva porque ninguém via as lágrimas que escorriam dos olhos dele, né? No filme O Garoto, por exemplo, na época, eu não me lembro, acho que o filme O Garoto é de 1939, mais ou menos. Eu não sei. Né? E o Charlie Chaplin tinha muito disso, a poesia no meio da tristeza. Então a poesia, no meio da tristeza ele fazia os outros sorrir, mas ele lá dentro... Eu sou fã do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin foi um cara assim, ele foi um gênio. Mas diz que a depressão acompanha os humoristas, né? É porque os caras mais engraçados, talvez, muitas das vezes, são os caras mais... Triste. E às vezes essa tristeza, ele encontra uma forma... Pô, você vê, a gente perdeu aí o Paulo Gustavo, perdemos o cara. O cara, até outro dia, falou assim, eu não acompanhava muito a vida dele. Não, mas ele era tudo isso, uma pessoa me perguntou. Eu falei assim, olha, eu também não acompanhava ele direto. Mas uma coisa era cravada naquele cara, ele tinha carisma, ele tinha alegria de viver. Então, você não precisava conhecer o trabalho do cara, mano, mas você viu o cara conversando. Transmitia aquilo, né? Tipo, até fora dos bastidores, porque ele tinha você vê um cara que nem o Paulo Gustavo, você fala, pô, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Então você vê Paulo Gustavo, o Chico Anísio. Você gostou daquele filme Minha Mãe é uma Peça? Sim, gostei. Minha mulher é fanzaça. Cara, eu gostei pra caralho, mano, mas o Paulo Gustavo é igualzinho a minha mãe. Então, mas aí que eu tô dizendo... Mano, eu não consigo assistir o filme, você acredita? Que raiva que daquela... Mas é aí que eu tô dizendo, o que você falou, quase todo mundo fala. É verdade. Ele conseguiu encarnar a mãe de todo brasileiro. Cara. Eu achei muito foda. Esse cara é diferente. Eu falo, mano, como cara esse cara consegue fazer tão bem o papel de uma mãe desse jeito? Esse cara é diferente. Você entendeu? Então, assim, o que acontece? Paulo Gustavo, Charlie Chaplin, Chico Anísio, Mazzaropi. Esses caras não... Viu, na calma. Pô,
Viu? Esses caras são diferentes. Esses caras são diferentes. E uma coisa que é bacana, já dando um outro loop, uma outra coisa que foi muito importante no João Aranha pra mim, voltando lá, aí já pegando agora a fase da adolescência para aquela, já passando a pré-adolescência, adolescência mesmo. Certo. Aí o professor Rogério lá com seus 16, né, 15, 14 16 anos, que salve, né, 15, 16 anos, eu peguei, cara, eu me transformei num grande fã de rock and roll. Certo. Mas o rock and roll entrou na minha vida com 9 anos de idade, na verdade. Foi com 9, foi um pouco antes. Com 9 anos de idade, os meus 2 primos mais velhos me apresentaram o rock and roll, porque eu morava numa avenida no João Aranha, Duque de Caxias, né? E onde era a casa que eu cresci nessa época, hoje é uma veterinária, tem ela até hoje, o Duque de Caxias. E do lado tem uma viela próxima, que hoje tem o bar do Neco lá, Neco Vieira. Do lado onde essa casa morava o Bozó, que hoje é aqui do Paulinense, grande amigo, palmeirense, gente boa pra caramba. O Cabeça, irmão dele. O Cabeça e o Bozó eram amigos dos meus primos mais velhos, do Nê e do Joca. E esses caras, velho, trabalhava para ter carro, rebaixar carro e botar rock and roll de sabadão. Certo. Então eles ficavam lavando o carro das 9 da manhã às 5 da tarde. Só no rock and roll. E rock and roll comendo solto na casa lá. E era na casa do seu Bozó, do pai do Bozó e do Cabeça. Da hora. E ali eu comecei a escutar RPM, Camisa de Vênus, Plebe Rude, Legião Urbana, Paralamas do Rock Sucesso, Rock Nacional. Mas também Dire Straits, Kiss, Bravo. só as coisas boas, né? Creedence. E aí começou a vir o Paranauê do rock and roll, né? Os clássicos, né? Os clássicos. E aí eu falei, pô, aquilo ali me pegou, me fisgou aquilo lá. Da hora. Então com 9 anos de idade, eu assumi, falei, pô, a Queen, né? E eu comecei a falar, ó. E aí, um pouquinho depois, já dando um saltinho ali pros 14, 15 anos, aí começou a vir Black Sabbath, Iron Maiden. Aí não teve jeito, cara. Rainbow, Dio, né? Porra, aí não teve jeito. Aí eu falei, foi no SW? Fui SW, fui em Rock in Rio, fui no The Monster of Rock, a galera do João Aranha, queria mandar um abraço aqui pro Clodoaldo, meu amigo rock and roll lá do grupo Coisa Velha. Gente boa pra caramba. Então tem uma galera do João Aranha ali que a gente foi moldado no rock and roll, cara. E o rock and roll trouxe pra mim esse negócio. Que bom, né? Muito desse entusiasmo vem também da música, do rock and roll, dessa coisa da própria infância. Se queria te cortar, você já participou? Eu tô fazendo muita pergunta pra você, mas porque eu tô curioso de verdade. Você já participou de algum motoclube? Tipo assim, já foi algum evento de motoclube? Não. Não? Os MCs da vida. Mas você tem uma visão dos caras? Tem. Olha, eu não posso Com base em filme, basicamente, mas também com base em relatos de amigos que já foram, já participaram, já são membros, entendeu? Eu acho da hora. Aí é aquela vertente, né? Você tem que pensar a estrutura da situação. Porque qual que é a estrutura? Assim como o rock and roll é uma contracultura para muitos, que é aquela cultura... O que é a contracultura? É aquela cultura que foi marginalizada por algum motivo. O cara é roqueiro, o cara é maconheiro, o cara é isso, o cara vendeu a alma ao diabo. Não, porque eu me lembro... Você vendeu? Não, eu me lembro em 1981, meu pai tinha um Sharp, toca-fita, mas não era o Double Deck, que não tinha essa tecnologia, né? Era um toca-fita só e o vinil e o rádio. Cabeçote Sharpão, assim, dessa cor aqui, E eu me lembro que eu coloquei numa rádio e tava tocando Kiss. Certo. Uma música do Kiss. Legal. Aí minha mãe fala, esses caras aqueles mascarados, tudo demoníaco. Porque na mídia, na época, o Kiss era a banda demoníaca. Os caras falavam que significava reis. Tinha umas coisas desse jeito aí. E aquilo aquilo me soava como um negócio, não, peraí, agora eu vou pesquisar. Eu sempre fui assim, agora aquilo me chamou atenção. E a gente vai ver que não tem nada a ver. E aí, cara, o que acontece? Você vai começando a perceber que assim, a contracultura. Então você pega o rock and roll, o motociclismo. O motociclismo, que é uma coisa que sempre teve na minha mente, sempre teve no meu sangue, sempre. Eu vim me tornar um motociclista há pouco tempo, porque eu tive que vencer aí o preconceito da família, a esposa tinha medo, uma série de coisas. Mas eu me lembro até hoje de uma cena do filme. Aliás, um abraço aí, um salve aí pro pessoal da Correntados lá, meus amigos lá, o Estevão, o Elias, o Marco Pimentel. Quando eu tô lá na Correntados, tem um quadro no nosso palco lá, que é uma cena do filme, é o Peter Fonda
pilotando uma Chopper com a Certo. bandeira dos Estados Unidos no tanque, né, em formato de pingo. E aquilo é uma cena do filme, né, Sem Destino. Da hora. Quando eu assisti esse filme, foi que nem o rock and roll. Eu falei, putz, é disso que eu gosto. Da É hora. disso que eu gosto. Legal. Só que eu fui me tornar motociclista há pouco tempo. Há pouco tempo. Não, eu acho legal a forma que eles levam a sério e a forma que eles pensam Porque é um estilo de vida. ajudar o próximo. Tem o tá ligado? voluntariado. É, Eu não posso falar aqui, eu nem sou do acorrentado, não sou de nenhum motoclube. Eu frequento a galera lá. Mas sou você é um amigo deles. admirador. Admirador dessa galera, por quê? Porque esses caras fazem um trabalho esplendoroso. Sim. Eu, por exemplo, não preciso. A gente sabe, tem muita gente, não é porque gosta de moto, precisa ser de um motoclube. Mas dentro de um motoclube existem algumas coisas interessantes. O trabalho voluntário, Sim. a doação, É. você entendeu? A questão de você... É uma galera mais madura também, né? A questão de você ter algumas normas e procedimentos que tem a ver com a questão do existencialismo mesmo. Eu tô Postura, né? É postura e existir em prol de uma coisa bacana, né? Então, assim, eu sou fã, não condeno quem não gosta de MCs, de motociclismo, mas a vida em duas rodas em si, por si só, já é um negócio fantástico. Acho que é. Eu, quando pego estrada, é a terapia. Lifestyle. Então aí você começa a perceber, você vai ver, você percebe como o quebra-cabeça vai se juntando? Rock and roll, motociclismo, cultura, arte, música. Aí você vai moldando a sua personalidade. Então não adianta, que eu falo pra galera, eu sou um cara autêntico. Eu não tenho medo disso aí. Eu sou o mesmo cara que eu tô aqui conversando com vocês hoje, eu sou dentro da sala de aula com os alunos, Da hora. eu sou com a minha mulher, com os meus filhos, sou com os meus amigos, eu falo assim, aí me lembra Shakespeare, né? Shakespeare, pô, o maior dramaturgo da Terra, do planeta, da constelação, tudo, né? O Shakespeare ele fala, né, que uma das maiores capacidades do homem é ser autêntico. O homem que eu digo o ser humano, né, consegue ser autêntico, ele merece aplausos. Por quê? Porque ele não cria uma máscara. Ele é o que ele é. Então o Shakespeare trabalhou muito sobre um texto sobre isso. E você vê, você pega os textos de Shakespeare aí, nós estamos falando aí século XVII, século XVIII, né? Século XVIII, né? É isso, né? Então você vê, ser autêntico é isso. Não importa se o cara... Até vou fazer um contraponto aqui. Porque assim, hoje a gente está vivendo muito isso, né? Essa questão da cultura do mimimi, né? Cultura do mimimi. Então eu acho assim, essa coisa da empatia, do entusiasmo, de você aceitar o diferente, aceitar o outro. Eu já estou assim, vamos dizer assim, meio tiozão, né? Velhão. Motociclismo, coisa dos anos 70, Mas hoje, por exemplo, você vê a galera LGBT, a galera, por exemplo, de outras culturas, por exemplo, o pessoal dos orgânicos da vida, aí, os veganos, né? Feminista. Os ativistas, né? Pelos animais, pela natureza. Cara, a gente tem que entender a linguagem dessa galera. O mundo só evolui se você consegue conectar, porque assim, eu não preciso ser igual a eles, mas peraí, deixa eu ver o recado que essa galera tá colocando para mim. Esse é o ponto. Ou respeitar. Respeitar o ponto de vista, a empatia, porque assim, porra, você pensa, tem uma galera aí que eles dão a vida deles para salvar tartaruga, para respeitar o transexual lá, que precisa ter respeito no mercado de trabalho. Porque nem, tipo assim, você queria te cortar que tem umas pessoas que acham que, tipo assim, algumas pessoas não, eu escutei isso essa semana. Ela gosta mais de cachorro do que de gente. Para o que tá fazendo pra cuidar dos bichos, tá ligado? Eu acho que tem, pra algumas pessoas, elas pensam o seguinte, ninguém tá fazendo isso. Eu vou ter que fazer isso porque tem muito animalzinho que precisa dos meus cuidados. Já as pessoas, tem muita gente que cuida das pessoas. Entendeu? Um exemplo. É empatia. Por mais que a gente você não se colocar faz do lado da isso, pessoa. eu acho legal, cara. Lógico que é. Porque, gente, assim, pensa assim, a sociedade... É um estilo de vida. Porque a sociedade... É legal a gente falar da história da gente, falei de rock and roll, falei de motociclismo, falei de faculdade, falei de infância. Mas é legal a gente perceber que o mundo não gira ao torno do nosso umbigo. Existem outras. Elis Regina já interpretou isso na música de Belchior, que o novo sempre vem. Sim, com O certeza. novo sempre vem. Belchior, um dos maiores letristas, os maiores músicos, gênios, poetas que
Não é nem no Brasil, ele tinha você vê, o cara morreu ali no ostracismo, quietinho, porque esse mundo não estava dando certo para ele, porque ele não aceitava essas barreiras, ele não aceitava essas indiferenças, né? Então você vê, quando o novo sempre vem, tem que vir o novo, porque se não vir o novo, isso que vocês estão fazendo, galera, isso aqui, eu vivi essa atmosfera anos 80 e 90, muito do que eu vi da galera dos anos 60. Dos anos 60, a contracultura, movimento hippie, o início da estrutura das feministas, do reconhecimento da mulher, a questão das drogas e tudo mais, né? O LSD, o Woodstock, Beatles e tal. Isso me inspirou a fazer o que eu fiz nos anos 80, a segunda metade dos anos 80 e dos anos 90. Hoje vocês estão fazendo um negócio desse aqui, isso aqui é uma resposta positiva para a sociedade. Por mais que não seja a gente que tenha começado a fazer isso, mas você está no movimento. A gente está no movimento. Está no movimento. Afinal, todo mundo quer se comunicar. Exato, assim, a voz. Nem todo mundo quer ouvir, mas em geral precisa se comunicar. E às vezes precisa de um canal, de um meio. A mensagem precisa ser ali, Por quê? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, eu acho sensacional, porque alguém de alguma forma vai ver, vai escutar, vai, que papo legal. Mas até isso me perturbou. Né, cara? Assim como me perturbou o falar que o Kiss era demoníaco lá, peraí, deixa eu ver se isso é mesmo. Assim como me perturbou aquela foto do Peter Fonda pilotando uma moto, porque motoqueiro era vagabundo, era nego sem serviço, era nego maloqueiro, tudo parece que era proibido, eu gostava. Aí cara, a minha família inteira, mas olha, desculpa família, mas tem que falar a verdade. Tem uma ré, assim, mas o 97,5%, 98% é do sertanejo, aquela coisa da carteira assinada, aquela coisa não sei o quê. Eu quis romper com tudo isso aí. Mas a minha também. Porque na hora que falava assim, esse negócio é proibido, eu falei, peraí, por que proibido? Esse som, mas por que ele... Aí isso me perturbava, aí me fazia entender. Aí foi onde eu comecei a ter interesse por leitura. Eu leio pra caramba, adoro ler. Vinil. Aí abriu a mente. Abriu a mente. Porque aí o que acontece? O ser humano é muito... A gente não pode ser pouco. A gente foi criado para ser muito. Quando você começa a pensar que o pouco te sustenta, na hora que você começa a ir na manada, na hora que você começa a virar ali... né, uma massa manipulada, é a discussão que eu faço. Às vezes, um dia minha filha falou assim, nossa pai, dá a impressão que o rock and roll é coisa de velho. Eu falei, filha, de uma certa forma a imprensa, a mídia vende isso. Porque não vende mais, não é, o que dá dinheiro hoje não é rock and roll. O que dá dinheiro hoje é o sertanejo universitário, eu tenho que me policiar aqui, mas, mas a gente entende o que você está falando, a gente sempre viveu entendeu? Isso. Aí você fala assim, só que o rock and roll não morre. O que é bom não morre. Não. O rock and roll não morre por quê? Você vê, eu frequento com a minha esposa e com meus colegas, meus amigos, pubs, bares, cara, toda vez que eu vou num bar de rock and roll tá cheio de gente. Sim. Toda vez que eu vou ver, mas é música lá de 1970. O cara tá tocando The Purple de novo. Mas tá cheio de gente pulando e fala que isso só é bom, porque o que é bom não morre. A minha impressão que dá é que assim, eu não quero aqui rotular, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que tem um sertanejo que é bom. Sim, como tem rock and roll que é ruim. Por exemplo, você vai falar que Milionários é Rico é ruim? Pena Branca e Chaventinho é bom. Renato Teixeira, Almir Sater. Tem coisa boa. Christian Ralph, a banda mais sertaneja com base roqueira que eu conheci foi o Christian Ralph. Christian Ralph eu conheço, da minha infância. Você verdade, sem cantar. Então tem coisa boa no sertanejo, tem coisa boa no samba. Por exemplo, o samba. Meu pai gosta de samba. Eu cresci vendo discos de samba, Clara Nunes, Velha Guarda da Portela, Fundo de Quintal, Originais do Samba, que até o nosso saudoso Mussum fez parte. Eu fui criado nesse meio da música. Minha mãe era MPB. Foi o último disco que a gente comprou aqui.
Não, Olha lá. não é original de samba. Olha lá, acabou lá. Demônios da Garoa. Acabou. Não é? A minha mãe era... Não é Demônios da Garoa, mano? Não. É original de samba. Né? Do Mussum, né? Agora você vê, a minha mãe era do lado do MPB, mais clássico. Meu pai já era mais o samba e o sertanejo. Então, assim, tem coisa boa em todas as áreas. Então, você rotular que o rock and roll acabou, tá errado. Não acabou. Não acabou, não. Como você também tem que respeitar que novos tipos de som vão aparecendo, e você tem que absorver A alguma Rádio coisa. 15 é braba, velho. Você entendeu? Pô, é braba. Agora, por exemplo, você pegar... Como chama? A minha filha adora. É o Alok, né? O Alok, né? Pô, você vai falar que o cara é ruim? Eu entendo. Não, mas aí que tá. Eu respeito a sua opinião. Pode falar, você vai meter a boca no Alok. Não. Mas, ó, o A Alok... gente falou sobre... Eu e o Vini conversando sobre isso ontem, né, Vini? Porque é o seguinte, existe um business por trás? Lógico que existe. Existe todo. Existe. Mas o cara é bom. O cara conseguiu... Aí é na minha área de gestão. O cara conseguiu colocar um produto com uma imagem forte, bem trabalhado. Porque você pensa, a maior banda de todos os tempos, viva até hoje, né, dos que sobraram, Rolling Stones, por exemplo. Rolling Stones é rock and roll? É, mas antes de ser rock and roll é uma empresa. Sim. Iron Maiden, sou fã, né? É uma empresa. Assim como a Alok, é uma empresa. Tem toda uma gestão. Tem toda uma gestão. Mas é que, tipo assim, é que quando você se fala de Alok, que é um DJ, que ele sabe fazer muitas coisas, né? Por isso que ele tá onde tá. Mas, tipo, a base que ele tem é um pouco fora da onde que ele tá ligado? Tipo, ele buscou ser mais famoso do Brasil, e Mas aí sai tá pra na fora e tal. Ele faz muita determinação do coisa. cara. Não, legal. Muito bom, legal. Eu não tiro o mérito do cara. Você entendeu? Mas você tem que ver até onde o que ele faz é realmente o que ele faz. É a essência da Você coisa, entendeu? né? Porque tem algumas coisas que eu já ouvi ele falando em podcast que eu não sou a favor, mas foda-se. Aí que tá. Você entendeu? Ninguém vai agradar todo mundo. Normal. Aí que eu falo, essa transição, essa coisa, por isso que tem que ter sempre o novo. Porque se a gente também for só viver do rock and roll dos anos 70, vou te fazer uma pergunta. tem que ter alguma coisa diferente. Deixa eu te fazer Só que tem algumas coisas diferentes que é impossível de ouvir, né? Você acha que o Roberto Carlos é o rei? Eu vou arrumar briga agora. Não, Nossa cara, Senhora. você tem que falar. Eu queria só falar uma coisa. Eu sigo o canal do Regis Tadeu. Foda-se. O Regis Tadeu, ele tem a mesma impressão. Não, eu quero o Regis Tadeu, eu tô com ele. Eu tô contigo, o Regis Tadeu. Tá certo. O Regis Tadeu, ele fala um negócio que eu assino embaixo. E minha mulher briga comigo. Ela briga mesmo, xinga eu. Só não manda dormir na sala. Certo. Por enquanto. Por enquanto. Eu não admiro o Roberto Carlos. Você entendeu? Eu não gosto do Roberto Carlos. Não desce. Porque ele é um produto criado pelo mainstream musical. Entendeu? Você entendeu? Ele não é. Ele foi bom no início de carreira. Se você pegar os 2, 3 primeiros LPs do Roberto Carlos, era fudido de bom. Era fudido. O cara era o cara. Só que depois ele pegou, abandonou. Mas vamos entrar na questão Nossa, de gestão. pegou. Porque assim, como você já mencionou, artista no geral acaba formando uma empresa, né? Exato. E nisso a tendência é fazer parceria e consequentemente chegar ao mainstream, chegar ao principal, fazer aliança com gravadoras, enfim. E assim, você não acha que é resultado dessa pressão do mainstream em obter números? Isso. Né, que caça-níqueis. Gerem a coisa dessa forma e perde um pouco da essência da arte que o cara talvez tinha e que acaba por fim deteriorando aí a majestade. É verdade, porque assim, ele acabou deixando um pouco da essência dele. Mano, o Max é monstro. Não, é monstro. Eu não sei falar isso aí. Não, e é interessante porque assim, por trás da figura do Roberto Carlos, a essência do Roberto Carlos, hoje eu tenho uma dúvida na minha mente. Se o próprio Roberto Carlos sabe quem é o Roberto Carlos. Você entendeu? Sim, sim. Porque, por exemplo, se você pega, por exemplo, eu não sou muito fã de Jovem Guarda. Nunca me atraiu muito. Eu gostava da coisa mais torta, mas, né?
O Jovem Guarda era muito bonitinha, muito florida, muita borboletinha, Vanderlei, Rosinha, não sei o que, enfim. Erasmo Carlos, sabe, aquela galerinha andando de carro, não sei o que, fazendo filme. Não me atraía. Já me atraía mais Made in Brasil. Só os branquinhos. Os velhão da velha guarda, os rock and roll mesmo, né? Agora, por exemplo, a gente não pode deixar de falar aqui que o Roberto Carlos, por exemplo, a ele entrar durante todo esse mainstream, a todo esse campo da gestão, não foi fácil para ele. Ele tinha que fazer uma escolha, ele fez. Todo ser humano tem o poder da escolha. Ele fez a escolha. Eu estou aqui falando que não agrada muito, mas tem uma mínima, talvez a maioria, como a torcida do Flamengo, por exemplo, que fala, o Roberto Carlos é o cara. Mas é que ele tem um álbum entre os 100 mais vendidos da história. Não sei. Então, só que tem um detalhe. Ao mesmo tempo que o Roberto Carlos tem isso daí, tem outros artistas brasileiros que têm isso e até mais, a gente nem sabe. Exato. Então, se você, por exemplo, eu gosto de música, adoro música. Tá tatuado aqui, uma clave de sol no meu braço, toco violão, daqui a pouco eu toco uma gaita aí. Mas ó, Hermeto Pascoal. Nossa, incrível. Porra, você vai falar com ele. E o brasileiro não sabe que é Hermeto Pascoal. Não sabe. Aquele outro lá. Raul Seixas. Aí não, Raul Seixas não sabe. Porque o Raul Seixas virou até jargão, toca Raul e tal. Mas ó, você pega Hermeto Pascoal, Tom Zé. Você pega. O Tom Zé, cara, ele faz som com os mil no palco. Tom Zé. Wilson Tropicalista. Aí você pega, por exemplo, Pepeu Gomes. O cara tem guitarra específica pra ele. A Gibson faz uma guitarra pro cara. Aí você pega Jairzinho, por exemplo, o Jair Rodrigues, por exemplo, é um puta de um cara. Tim Maia, cara, Tim Maia. Pra mim, rei é Tim Maia. Não. Rei é Tim então Maia. nós estamos juntos. Sim, mano, mas Jair Rodrigues eu já vi, mano. Porque, por exemplo, o Tim Maia... Fantástico. Vai falar o quê? Esses caras, eles revolucionaram a música do Brasil numa época que o mundo não é o que é hoje, o mundo era ilhas isoladas. E esses caras pegavam a referência, ou às vezes, muitas vezes iam até sem documento, sem porra nenhuma, ia lá pra fora, às vezes até preso ficava, pra trazer a referência pra cá. Só que eles eram tão bons que eles misturavam com a característica brasileira. Pô, o nosso tempero é o melhor. É o melhor. Cara, você pega, Dorival Caymmi, vamos em todos os olhares. Tom Zé, Dorival Caymmi, Pepeu Gomes, Tim Maia. Olha quanta gente, o Hermeto Pascoal, Yamandu Costa. Mas é isso que eu falo, pra falar só tipo do Roberto Carlos. Então, esse é a minha crítica. Por quê? Porque existe uma mídia, existe uma emissora por trás aí, que desenvolveu essa rotulação. Então, mas aonde que eu quero chegar? E aí a gente ficou minimalista, a gente ficou muito ali, ficou monótono. Todo ano o show do cara, todo ano a etiqueta do cara, todo ano o sapatinho, terninho, não sei o quê. Então assim, o Brasil não é isso. Aí o cara lá, por exemplo. Aí o cara lá que é o maior do Brasil, tá ligado? Vai fazer uma música homenageando esse aí. Pois é. Entendeu? É aí onde eu quero chegar. Vamos supor, o Alok falou numa entrevista que ele quer fazer uma música pro Roberto Carlos, tá ligado? Mas por quê? Será que na essência dele ele quer mesmo fazer? Ou é porque tem um apelo ali que vai ajudar ele? Ou, por exemplo, se você pegar a maior música do Brasil, tocada em todos os 4 cantos do planeta, Garota de Ipanema. Né? Então, pega lá, Garota de Ipanema. Né? Beleza. Todo mundo conhece. Aí eu já vi artistas, atores, pessoas de várias áreas da cultura falando assim, eu conheci o Brasil por causa de Garota de Ipanema. Só que hoje eu já estou tão estudando, eu já estou tão ligado com o Brasil, que eu já nem lembro mais de Garota de Ipanema, porque vocês têm tanta coisa boa, vocês têm tanta cultura. Um cara que eu admiro, é um cara que eu costumo, até na hora que eu entrei aqui eu lembrei um pouquinho, quando você pega, por exemplo, na TV Cultura, o Senhor Brasil, né? Sim. O Rolando Boldrin. O Rolando Boldrin, ele é um cara caipira, ele veio da música caipira. Mas é um cara, o Rolando Boldrin é um cara que ele é um multiartista, ele é um cara que ele consegue enxergar por trás da música o que ele faz. A Elisita Barroso fez com a música sertaneja de uma forma mais raiz. Mas o Rolando Boldrin é um cara que eu admiro demais. Ele era um músico raso, limitado, mas com uma visão ampliada. Acho que é mais um comunicador do que um músico. músico. E isso também é louvável, porque o Brasil tem disso aí.
Então, assim, a gente tem uma cultura, a gente tem um aspecto de trabalhar a coisa de um jeito, sabe? É que eu falo, não dá pra ser... Por isso que eu fico bravo quando eu falo, a todo ano, o Roberto Carlos na Globinha, lá, tal, não sei o quê, não sei o quê. É muito pouco, gente. O Brasil é mais do que isso aí. Então você precisa beber em outras fontes. Por exemplo, uma fonte que eu comecei a beber dessa fonte em 1997. Eu ainda estava lá estudando... Racionais MCs. Não, tá, mas top também. Não, mas é assim, é uma paixão que eu adquiri, né? Porque eu falei do rock and roll, não posso deixar de falar... Não, tô brincando. É que você falou... Nossa, É porque é o seguinte, né? No 1997, eu estava na faculdade e eu fazia algumas charts, autodidata também. Eu desenhava de forma autodidata. Desenha até hoje? Faço algumas coisas ainda. Chartzinha? Perdi um pouco da mão, mas ainda dá pra sair Você tem alguma que coisa. praticar, Tinha alguns então, personagens e tal, né? Consegue fazer o Max? Uma chart? Não, Talvez consiga. Zoando, do seu jeito. Aí, cara, um dia... Talvez consiga, sim. Aí ele pegou, cara, um dia... Nós estávamos na rádio da faculdade, era um projeto experimental da faculdade, lá na Unimap. E eu conheci um cara chamado Thiago Mateus. Esse cara foi um parça, meu. Cara, eu não sei onde que ele está hoje, ele era da região de Piracicaba ali, Rio das Pedras, Capivari, alguma coisa assim. E ele pegou e falou assim pra mim, Rogério, escuta isso. Eu, aquele rock and roll, pai, Dio e Queen, não sei o que, Rainbow e Black Sabbath e papai. Ele falou, ó, legal, mas escuta isso aqui. Eu fui lá pra casa com a fitinha cassete, na época era fita. Botei lá no Double Deck, lá no BASF 60, começou a rodar. Né? Um blues. Aí você vê, né? Vou pegar aqui agora um pouquinho. Na hora que eu conheci o blues, né? Um fraseado, por exemplo. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa diferente nisso aí. É um trem? O que é isso? Não, é um fraseado de blues. Que da hora. Aí falei, porra, gaita. E o cara lá, né? Eu falei, pô, tem uma poesia por trás dessa nota. Aí eu falei, o que é isso aqui, né? Aí ele falou, tá vendo? Sabia que você ia gostar. O blues, gaita diatônica, e ele tocava uma gaita, esse cara. Ó, vamos lá pra República lá, vou te ensinar a tocar essa porra aí. Só que eu tinha um tio gaiteiro, o irmão da minha mãe. Só que ele era o cara do sertanejo. Gaita sonhadora, pá. Aí, cara, misturou toda a minha cabeça. Aí eu falei, puta, que é blues. Abriu a mente. E aí, cara, a gaita entrou na minha vida junto com o blues. E o blues é um negócio que é fantástico. Porque se eu começo a falar de rock and roll, eu começo a falar de música, você vai pra raiz. Aí eu falei, porra, mas da onde que vem isso? Eu fui estudar essa porra aí. Aí eu fui ver, porra, os escravos americanos, plantadores de algodão, eles eram limitados em horário, eles eram escravizados mesmo, né? Então, para eles fazerem as festas deles, eles criaram as orações, que era o lamento, como se tem o lamento sertanejo no Ceará, por exemplo, no Ceará, o norte do Brasil, tem o tal do lamento sertanejo. Inclusive tem uma música do Gilberto Gil que chama Lamento Sertanejo. Assim como temos a ladainha na capoeira. A ladainha na capoeira. Isso, muito bem. Então os escravos americanos, para não chamar a atenção dos seus senhores feudais lá, dos caras que mandavam neles, eles criavam orações, né, em formato de música, ou, na verdade, era um lamento mesmo. Também tinha música de alegria, mas o blues ele vem da tristeza, vem daquela coisa que sangra, que machuca, aquela coisa crua, né? Então os caras começaram a criar esse lamento em formato de blues, né? Que era uma mistura com gospel, né? Eles tinham um pouco do cultuar a energia superior, mas também de lamentar-se pelo aquele sofrimento. E o blues nasce aí. E aí eu fui conhecer a história do blues e eu me apaixonei. Então de 97 pra cá, eu tô apaixonado pelo blues, cara. Da hora. E o blues faz parte da minha vida. Então, ó, B.B. King, Albert King, Muddy Waters, que tocou com o Rolling Stones várias turnês, Eric Clapton. Porque você tem o blues americano, o blues inglês, né? Mas tem muita coisa boa. Segredo de não, agora não. A gente vai fazer o intervalo, certo? Vou tomar essa aqui. Então, agora que a gente vai fazer o intervalo, galera, o Rogério vai fechar essa primeira sessão no carteado, entendeu? Bora. Deixa eu apertar aqui. É isso. Olha que beleza. Daí nós vai voltar daqui
Ali nem vai. Não tá no ar não, né? Não, tá, pô. A gente vai fazer o intervalo depois do seu gaiteado. Aí sim. Então pode. Aqui, ó. Daí nós vai parar, entendeu? Olha o trem! Três e... Yes! Salve geral, Maximiliano na fita, Matheus Basso aqui novamente retornando aqui com o mestre. Opa! Professor. Tamo junto. Professor Rogério Novaes. Bora! Estávamos falando de música, né? Música, é? Blues. Blues. O Cara, professor eu acabou achei- dando uma palhinha aqui. Nossa, eu achei É, no No sensacional. intervalo também ele deu uma palhinha. O que você toca de instrumento? Tudo autodidata, hein? Não é nada profissa, não. É, Não, tudo, não. é tudo pra trocar ideia. É. Mas é gaita, né? A diatônica, né? Aham. O carrom, Carrom. carrom também eu gosto. O violão que é meu parceiro inesquecível. Inclusive meu violão chama Bob Dylan, né? Chama Bob Dylan. A moto chama Lucille, que é o nome da guitarra do B.B. King. Ah, detalhe, a Né? moto É. que será minha futura. É, a moto do pai. Não. Vou vender a moto pro pai dele, Que não vai tem jeito. ser a herança. Herança. É, eu só Tô partindo pra uma esperando. cilindrada Olha isso. maior. Deus. Olha o Matheus, cara, olha só o interesse, né? Coitado do velho João Dias. O velho João Dias. E aí o blues, cara, o blues é isso. O blues ele vem lá às margens do rio Mississippi. Então você pega ali tanto o Mississippi, Tennessee. Bom, na verdade você pega toda a região ali também de Dallas, né? O Arizona em si, né? Tanto que Você estudou tudo isso aí. Ah, tudo isso aí eu fui atrás, né, cara? Porque Que eu comecei legal, a curtir o blues. O blues ele foi entrando em mim como uma coisa assim de perturbação. Eu fui me ficando perturbado com aquele som. Falei, porra, peraí, esse som cru, esse som fácil, né? Você já foi naquele bar blues? É blues da montanha, não é isso? Ah, cara, já foi Primeira? em tudo que é coisa de blues, você pode imaginar. É, que legal, eu acho Em Campinas, a fantástico. Campinas foi considerada, entre 92 a 99, a capital do blues do Brasil. Campinas. E tinha o bar. Isso por conta de um saudoso bar chamado Delta Blues, que ele ficava na Andrade Neves. Na Andrade Neves. Aham. E toquei muita gaita lá, o bar não tinha palco, a galera tocava ali no chão, ali, era aquela interação. Era uma casa, aí você ia pros quartos lá, os quartos eram tudo cheio de quadro da galera do blues. E era um bar assim que ele fez história em Campinas. Sim. Então, nos anos 90, Campinas foi considerada por um bom tempo a capital do blues. Capital do blues. Então você teve assim, Campinas já trouxe, por exemplo, o Festival do Blues na Lagoa do Taquaral, já trouxe vários guitarristas de blues. Você lembra a época? Anos 90, principalmente entre 94 e 95 a 99, Campinas despontou na pegada blues. Então assim, muitos guitarristas até norte-americanos vieram pra cá e tal, e eu ia nessas paradas. Tem um gaitista de Campinas muito cultuado, o cara é muito bom, o Paulo Gazella. Pode procurar aí no Instagram. Paulo Gazella é um dos caras que mais defendem a bandeira do blues em Campinas, Legal, dos da hora. eventos. Eu tenho um primo, na verdade ele é primo da minha esposa, e ele é dono do The Lords em Campinas, Américo Brasiliense ali. É um dos melhores bares para cultuar um bom blues aí ainda de sexta. É que agora com a pandemia tá meio zoado, mas é um bar que toca muito blues. Eu acho que eu já fui no bar. Então assim, o blues ele é uma música que ele traz essa coisa. Então, eu queria falar, um dos artistas que foi uma referência para mim, ele já é falecido, infelizmente, é o Celso Blues Boy, um guitarrista carioca. O Celso Blues Boy já gravou com o Barão Vermelho, já gravou com o Cazuza. Você curtiu solo. bastante, dá bastante valor à arte. Muito. A arte brazuca brazuca na música, na poesia. Pô, você vai falar o que de Noel Rosa? Você vai falar o que de Cartola? Você vai falar o que de Belchior, Elis Regina? Você não tem o que falar desses caras, né? Até que no intervalo a gente tá falando do Lenine. O Lenine é um baita de um músico. Sabe que Lenine é fã de Pink Floyd. E o rock progressivo, aquela viagem do rock progressivo, formatou muito a carreira do Lenine. Tanto que a banda do Lenine, você pega o bater do baixista, a parte da guitarra, a escala musical é muito forte. Então o trabalho de instrumentação é muito forte, que é uma referência que vem lá do Pink Floyd. Da hora. Né, que vem do Pink Floyd. Então você pega Lenine, é um cara fudido. Celso Blues Boy foi um dos maiores guitarristas do Brasil e o brasileiro não conhece. O Celso Blues Boy abriu o show pro B.B. King, meu amigo.
pro B.B. King. Então o Celso Blues Boy ele é um cara assim fantástico. Tem uma letra do Celso Blues Boy que fala sempre brilhará, né? Que é uma letra assim que é aquela coisa, aquele blues tenso, nu, cru, sabe? Aquela poesia. Então é um negócio assim, o Brasil tem muita coisa boa. O Barão Vermelho é uma banda que tem uma influência de blues muito forte. Você tem, sem querer te cortar, você tenta, tipo, mostrar para os seus filhos essa referência que você tem? Sempre, sempre. Só que a pegada... Então, só que a pegada deles é diferente. Eles falam, ah, pai, legal, bacana. Poxa, que diferente, uma coisa ou outra eles veem. Mas assim, não é uma coisa que eu consigo, eu não posso forçar nada. Sim. Porque senão eu volto naquela história antiga que aconteceu comigo. Minha família queria me forçar ao sertanejo, queria me forçar a coisa que eu não ia, me arrepiava. Então eu faço os meus filhos, deixo eles livres para eles tentarem descobrir o que eles querem. Tá dando certo? Uma hora dá, uma hora não dá, mas é legal porque é o seguinte, você sabe que o despertar, né, essa coisa do despertar, a consciência, de repente daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você fala, pô, aquilo meu pai escutava, tal. Porque então. a cultura tem muito disso, a gente volta, vai, some, daqui a pouco volta. Ah, você não vê a tecnologia? Primeiro o celular era tudo pequenininho. Agora o celular... Não, primeiro era tudo grande. Tijolão. Depois começou a ficar pequenininho. Agora tá ficando grande de novo. Então assim, seja na moda, seja na música, seja na tecnologia, a gente tem essa coisa do vai e vem. A gente tem que estar sempre por isso se que não morre, adaptando, por isso né? que não morre. A gente tem que estar sempre se mudando. É mais ou menos uma coisa que o Lohan falou, por exemplo, da cidade paulina, que são ciclos, mas isso daí, a questão de ciclos é em todas as situações, né? As coisas vão e voltam, de formas diferentes, mas volta. Né? E volta, sabe por quê? Porque é o seguinte, o que é bom nunca se apaga. É que eu falo, talvez aqui, de nós todos aqui da sala, eu e o Rafa é os caras da mesma geração. Rafa, quantos anos você tá, Rafa? Desculpa aí. Imagina. Sou de 75. Então tamo junto, sou de 75, pronto. Eu sou de novembro de 75. Aí, ó. Por exemplo, Delta, quem não ia no Delta? Delta Blues. Quem não conhecia o Delta Blues? A Delta Blues, cara. Eu toquei gaita naquela porra lá. Então, legal, mano. Foi você vê, o Delta Blues marcou história. Assim como a gente fala, porque assim, eu hoje com 45, 46 anos, a gente está nessa fase, a gente pegou a transição do analógico para o eletrônico e do eletrônico para o digital, porque existe uma diferença entre o que é eletrônico e digital, né? Então, por exemplo, eu me lembro que, pô, era um negócio de ostentação você usar um relógio que tinha calculadora, lembra disso, Rafa? Aquele relógio, aquela coisa, porque até então ele falava, né? Pô, então, e assim, o Atari, eu joguei Atari, cara, O fliperama, como eu falei no começo hoje aqui do nosso bate-papo, fliperama. Então, assim, essas coisas, ao mesmo tempo que elas passaram, elas influenciaram para criar o que tem hoje. Sim. Então, tudo isso daí, assim, seja na música, seja na moda, por exemplo, o jeans. Eu sou muito curioso, né? Outro dia eu estava vendo um negócio do jeans. Da onde nasceu aquele bolsinho, é que eu tô sem calça jeans. O Rafa tá de jeans, o Doguinho também, o Matheus também tá. Olha lá, o mini bolso que tem aqui em cima, da onde que nasceu o mini bolso? Aí eu fui entender a história. Entre 1865 a 1889, os cowboys que estavam ali galopando com seus cavalos, guardavam o bicho. Eles precisavam guardar o relógio, porque o relógio não era de pulso. O relógio era de cordão. Então eles tinham um espaço na calça jeans e a Levi's foi a primeira marca de jeans a resolver esse problema do relógio do cowboy. Eu estava lendo sobre isso no site norte-americano. Então a calça, o mini bolso do jeans vem dessa necessidade do cowboy, o cara que montava a cavalo, o cara precisava estar ali, né, desenvolvendo aquele processo do cavalgar ali, né, desbravar. Ele colocava o reloginho e aí isso foi um sucesso tão grande que se perpetuou. Hoje todas as calças jeans têm assim, ou quase todas, mas a pioneira foi a Levi's. A Levi's foi a pioneira.
né? Baseado numa cultura cowboy, uma cultura country, uma cultura rural, né? Que os Estados Unidos tem muito forte isso. Você vê, eu como motociclista que sou, tenho um sonho de ter uma Harley Davidson, não tenho ainda, né? Tenho uma Suzuki, mas não tenho uma Harley. A Harley é uma história norte-americana de sucesso. A Harley Davidson é uma marca cultuada, essa coisa da cavalaria, os cavalos da moto, o motor em V, aquela coisa de trocar a marcha, pá, bater, é o tratorzão mesmo, você entendeu? É muito torque, cilindrada, é a coisa mais bruta, né, da coisa, que se perpetuou. Então a Harley Davidson se perpetuou por quê? Porque ela tem essa característica, ela tem esse negócio. Você com esse estilo seu, vamos dizer assim, gostando de muita coisa boa, desse estilo seu... É, meu estilo de vida, cara. Estilo de vida. Motoqueiro, curte um rock, curte um blues, tá ligado? Isso aí. Como que era, tipo, dando aula, tá ligado? Você... Cara, na sala de aula é muito legal, porque assim, na sala de aula, eu peguei muitos assim, engenheiros, administradores, pessoal de logística. Eu entrava na sala de aula, assim, no auge do FIES, porque hoje o FIES, que é o programa de bolsa estudo aí, ele caiu bastante. Mas no auge do FIES, as salas de aula eram assim, 100 alunos, 120 alunos. Eu já cheguei a pegar a sala de aula com 135 alunos. Virava palestra, não era nem aula, era palestra. Da hora. Só que você tinha que se rebolar ali, você tinha que dar um jeito de mandar a mensagem, ser didático, usar ali o mínimo possível da metodologia para fazer aquela galera captar alguma coisa. Sim. Então você tem que ser bom de comunicação, você tem que ser bom de didática, você tem que ter o conhecimento técnico da disciplina, né? E ali, cara, eu sempre assim, uma coisa que eu aprendi, eu sempre começava a minha aula com quebra-gelo. Então eu trazia, por exemplo, uma música, um pedaço de um filme, por exemplo, eu falei de Charlie Chaplin. Às vezes eu começava com uma poesia, às vezes com um pedaço de um filme, às vezes com uma música de rock and roll. E aí foi engraçado, eu ia dar aula de camiseta de rock and roll, né? Eu falo ia porque agora, nesse momento, eu não estou mais lecionando na faculdade. Eu preferi tocar os negócios, né? Eu trabalho como profissional liberal, faço alguns trabalhos aí na área de treinamento corporativo e tudo mais. Mas assim, eu não vou deixar de ser professor. Daqui a pouco outra faculdade vai chamar, vou pegar 1, 2 noites, porque dá um prazer. Mas eu ia com camiseta, da aula de camiseta Led Zeppelin. Professor, pô, você gosta de Led Zeppelin também? Tá? Aí tinha gente que nem sabia quem era Led Zeppelin. Eu falava, você não sabe? Então peraí. Eu ficava com aquilo. Aí uma semana depois eu voltava na turma, eu preparava a aula, antes do slide eu botava um pedacinho de um show, de uma música, pai. Você curte aquele filme Escola do Rock? Nossa senhora, pelo amor, né, cara? Ó, a Escola do Rock é assim, lógico, criou-se aí uma marca em cima desse filme, um filme excelente, mas ajudou a disseminar um pouco desse espírito do rock and roll, né? Que o rock and roll não é só música, o rock and roll é um estilo de vida, o rock and roll ele é um comportamento, ele é uma coisa mais revolucionária, né? O cara quer revolucionar, o cara quer colocar um comportamento diferente. E muitas das vezes, você pode ver, aquilo que existia antes de falar do comportamento do rock, o comportamento do motociclista, era uma coisa rebelde, legal, sim, sempre, mas não era uma coisa má. Atrás disso tem muita poesia, tem muito amor, tem muita letra, tem muito sentimento do negócio. E isso pode ser colocado nas artes, em todas as áreas. E vocês aqui, o que vocês estão fazendo, também tem poesia pra caramba aqui, cara. Tem poesia aqui, poesia. Eu fico imaginando ali, nosso parça ali, na hora que ele criou essa logomarca aqui, por que ele tirou os vazados, por que ele jogou essa cor do laranja com verde, né? Tô vendo aqui esses reverb aqui. Depois você assina o canal lá do Marcos. Tem uns trampos da hora também. Você vê um negócio interessante. Steve Jobs, um dos maiores gênios que teve aí no século XX, né? Um dos fundadores da Apple, o cara revolucionou o sistema aí, seja no iPod, seja nos sistemas de iOS. E o Steve Jobs, ele falava uma coisa que ele puxou do Leonardo da Vinci, que era muito mais atrás dele. Ele falava assim, a simplicidade é o ápice da sofisticação. Então, para você ser sofisticado, você não precisa ficar criando muito. Às vezes, a simplicidade do negócio. Isso aqui, cara, isso aqui tem um ar, tem uma poesia, tem uma simplicidade que encanta. Né? Que nem eu falei, o contraste do tapete vermelho com o concreto. Isso aqui traz uma linguagem.
O que eu percebo, você falou dos filhos, né, Matheus? O que eu falo assim muito para meus filhos, tenta começar a interpretar a linguagem das coisas. A sociedade ela está perdendo um pouco dessa coisa da linguagem. Porque assim, se você entrar numa linguagem muito massificada, se você ficar numa coisa muito codificada na mesmice, você deixa de perceber umas coisas diferentes. Então existe uma linguagem de cor, uma linguagem de comportamento, uma linguagem de música, uma linguagem de texto. E se você perder essa coisa de perceber a linguagem, cara, você está perdendo o bom da vida. A vida está aí, cheia de linguagem. Se você pegar, entrar numa floresta sozinho, sentar lá, seja de dia, seja de noite, entrar no meio de uma floresta, e você sentar, simplesmente senta lá no meio da floresta, você vai escutar centenas de milhares de sons diferentes. Ou não. Porque se você for um cara que... Não adianta nada você estar num ambiente que te proporciona a observação. Por exemplo, a meditação é muito disso, de você meditar, se concentrar. Eu pratico meditação, é um negócio fantástico. Então, por exemplo, você está no meio da floresta, mas você tem que estar ali conectado com o ambiente. E o que eu falo para a geração de hoje é isso. Às vezes eles estão no ambiente, mas eles não se conectam com aquela linguagem do ambiente. Eles não sentem. Cara, o ser humano foi feito de sentidos, né? Audição, olfato, visão, paladar. Você precisa trabalhar isso. Quando você tem esse negocinho aqui, essa porrinha aqui, muitas vezes você está só no campo visual, e hora ou outra no campo auditivo. Certo. Só que o campo auditivo, muitas vezes, do mesmo jeito que você está ouvindo, você não está processando, porque você está só vendo. E aí você perde a linguagem. Você faz uma leitura. Você não faz uma leitura, você não interpreta. É muito superficial. É superficial, você não interpreta o negócio. Só passa. E passa. Aí por isso que eu falo, o que um Belchior, um Elis Regina, um Milton Nascimento, um Charlie Chaplin, o que esses criadores, desenhistas fantásticos tiveram, esses caras, eles conseguiram interpretar essas linguagens. Eles não ficavam presos num campo único ali. E a nossa sociedade está muito presa nisso aí, esse campo único. Não é, Rafa? Você que é, a gente que está na mesma época, pô, você começou a gostar de desenho como? É isso aí, cara. Você começa. Quem quiser saber, é só assistir o segundo episódio do Prosa 019 que tá lá. Já dei um gancho aí, ó. Mas é isso aí, mas gente. É isso mesmo. Linguagem, cara. O poder da linguagem. Tem muito estímulo, mas as pessoas talvez não estejam sensíveis o bastante para receber esses estímulos, né? Tem que tirar daqui de dentro alguma coisa, porque a tecnologia é boa, mas ela não faz tudo sozinha, você precisa tirar alguma coisa dali. Sim. E a única coisa que o ser humano ainda tem, que talvez a inteligência artificial não vá fazer por nós, é a emoção. Sim. Então o sentimento, a emoção do ser humano, cara, isso aí é diferente. Isso é diferente. Eu vou treinar, eu entro em empresas, treino um monte de gente, eu falo isso, gente. É o que eu ia pautar agora, que você está falando de emoção, entusiasmo, né? Sim, tá aí, entusiasmo. E assim, como motivar ainda mais isso nos dias atuais? Verdade. Como despertar essas emoções? Verdade, cara. Você que fala para multidões, fala para empresas, né? Como assim, artistas, como alguns que já passaram aqui, como o ser humano que está assistindo a gente ali pode estar tocando outras pessoas com esse entusiasmo, com essa emoção. Primeira coisa, cara, eu acho assim, é o autoconhecimento. O cara tem que se conectar consigo mesmo. Eu preciso ter uma essência, volto em Shakespeare, eu preciso ter uma autenticidade, eu preciso ser autêntico com aquilo que eu estou fazendo. A partir do momento que eu estou sendo pai porque sem querer eu engravidei a mulher. A partir do momento que eu estou ali na empresa porque eu estou batendo o cartão porque eu preciso receber o dinheiro ali, o salário para pagar o aluguel. A partir do momento que você está nesse momento robotizado, você não está autêntico em nada. Você deixa passar o valor. Você tem que ter um propósito. Então, por que eu gosto de rock? Por que eu gosto de blues? Por que eu gosto de moto? Por que eu gosto de dar aula? Por que eu gosto de ser professor? Por que eu estou fazendo isso? Aí eu sempre falo assim, o que eu estou fazendo é real? Eu sinto que é real? É útil? Eu posso ajudar outras pessoas? Aí o negócio muda de figura. Mas porque esse negócio de você falar assim, pô, eu tô aqui pra caramba, mas eu tô aqui porque o cifrão no final do mês e tal. Cara, o dinheiro é uma consequência. Eu acho bacana quem prospera. Eu quero prosperar muito mais, eu acho legal ganhar grana.
você ter dinheiro para pagar as coisas, consumir o que você quer. Boa. Mas a partir do momento, não é pecado isso aí. Você Não. prosperar não é pecado, não. Eu acho que tem que prosperar, o lance é esse, mas você não pode, cara, usar um sistema assim, um dinheiro em si como completando tudo. Sim. Se você concordo. não tiver um propósito, não tiver uma força de vontade, um entusiasmo, uma paixão no que você está fazendo, para, meu. Aí você tá, tipo assim, você tá robotizado pra caramba. Não, mas, Rogério, é da hora você tá falando isso, porque a galera que tem vindo aqui é total com esse pensamento, acredito eu, porque o pessoal, passa muito isso de valorizar o que a gente faz, entendeu? Exato. Fazendo por paixão, assim, por gostar. Exato. E, o registro que tá acontecendo. O coração bate junto, né? Claro, a chance de poder trocar essa ideia, prosear, tá ligado? O prosa, eu achei legal, o nome já começou bom, não sei quem criou. A prosa, porque da onde vem a origem, né, a etimologia do prosa, né? O prosa é aquele jogo de palavras, aquela condução de uma linguagem, e tem tudo a ver com linguagem, né? Então se você perguntasse, por exemplo, a Noel Rosa, se perguntar para Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, que eu sou apaixonado, né, poeta, escritor português, você falasse, a prosa já vem da própria língua portuguesa de Portugal, né? De prosear, né? de transcender a linguagem através da palavra. Então isso é um negócio muito bacana, a ideia de você ser muito boa, foi muito rica nisso. A prosa, né? Você, por exemplo, se você pega o início da civilização moderna, na Grécia, na antiga Grécia, onde você entendia a palavra, a linguagem? Através dos discursos em praça pública. A filosofia nasceu muito disso, os discursos. Você sabe que na Grécia, no início da civilização moderna, você tinha as tribunas no meio de uma praça. Sim. As pessoas andavam, do nada, eu, ele, você, qualquer um podia tomar posse daquela tribuna, no meio de todos, e discursar alguma coisa, falar alguma coisa. É o início do discurso, né? É o início realmente de dar a voz à sociedade, porque a base da democracia, e não só da democracia, mas da sociedade moderna, é isso, é você trazer a voz para todos, sim, né? Sim. Isso é a base da democracia. Quando a gente fala em democracia, você que é LGBT, você que é negro, você que é vamos, sei lá, qualquer outra situação, é você ter a voz. Você ter a voz. Então a prosa é isso, né? Vamos dar a palavra de uma forma natural a todos. Porque a partir do momento que você impõe alguma coisa, a partir do momento que você cria uma regra que engessa, já não é uma coisa natural. E aí você perde o propósito do negócio. E daí foge do autoconhecimento, né? Foge do autoconhecimento. Você absorve alheios, que é até onde a gente estava falando no sentido de auto se conhecer, que você pautou, né? Cite 7 bons caminhos para se autoconhecer. Sei lá, será que eu consigo? Mas assim, eu digo uma coisa eu falo pra você. Autoconhecimento vamos lá, conhecer a si mesmo, vamos tentar aqui, né? Conhecer a si mesmo. Segundo, como? Então, o conhecer a si mesmo, seja crítico de si mesmo, se pergunte o porquê que eu tô aqui, Da hora. por que eu tô fazendo isso, e se eu tô fazendo isso, como que eu vou fazer isso? E como que isso que eu estou fazendo pode ajudar outra pessoa? É isso aí, cara. Então isso já começa a mudar o valor do negócio. Outra coisa, além do autoconhecimento, a empatia. Sempre que você vai colocar alguma opinião, alguma situação, lembre-se que você não é senhor, não é dono do mundo. Né? Ninguém é dono do saber, dono de tudo. Sem verdades absolutas. Sem verdades absolutas, né? Então a empatia é um negócio que é difícil de colocar em prática hoje em dia. Então as pessoas querem rotular, querem criticar, mas não querem ouvir. É que nem eu brinco, né? Professor, o senhor me ensina... eu preciso fazer um curso de oratória, professor. Eu estou precisando muito falar melhor em público. E eu falei assim, beleza, só que antes de fazer o curso de oratória, você precisa fazer o curso de escutatória. Louco, como é que você... Não, porque a arte de falar bem começa com a arte de escutar bem. Então escutativa, né? Escuta o que o outro... Porque para falar bem, você tem que processar a mensagem, né? A comunicação é assim. Eu preciso ter uma comunicação, eu emito uma mensagem, ela é codificada, gera um contexto, e aí você... Quem é o receptor?
recebe essa mensagem, manda em formato de feedback e aí gera, Sim. né? Isso aí, cara, isso aí. Eu acho que outra coisa importante também, além da empatia, do autoconhecimento, eu acho que, e também da comunicação e isso. Olha só, é o meu ou é o seu? Tá possuído. Tá possuído, é o Gasparzinho. E eu acho que uma outra dica aqui, outra dica bacana aqui, Que loucura. é aquela dica assim de você não só se conhecer, mas você acreditar em si. Porque é o seguinte, nós estamos numa época que as pessoas usam muitas coisas de muleta. É a muleta, porque a minha mulher não deixou, porque meu marido não fez isso, porque meu filho não sei o quê, é porque é política, é porque é o governo, porque não sei o quê. Cara, o Mário Sérgio Cortella fala um negócio fantástico, ele fala assim, quem quer fazer algo, arruma um meio. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. Já ouvi isso. Então você tem que encontrar um meio de colocar aquilo que você acredita para funcionar. Porque se você não encontrar um meio, você vai ficar arrumando desculpas. Então, assim, o poder da ação também, né? Você tem que agir, cara. A ação fala por si. Eu falo muito isso nas empresas. Um líder, ele gera muito mais respeito pelo exemplo que ele dá do que pelas palavras que ele coloca. Você tem que... É mais difícil dar exemplo, né? Porque aquela coisa, como você vai cobrar de um funcionário chegar pontualmente, se você que é líder dele, chegar atrasado todo dia? Né? Você tem que chegar às 8, mas você chega às 10 todo dia? Então, se você quer que o seu funcionário chegue às 8, você tem que chegar às 7h30. Você tem que ser o cara que abre o negócio, você tem que ser o cara que está lá. Você entendeu? Então o exemplo fala mais que as palavras. Tem que ser. E, enfim, né, cara, tem muita coisa. Eu acho que também uma outra dica, a questão da esperança, né, cara? O ser humano não pode perder a esperança. Nós temos que ter a esperança. Tem esperança na política? Cara, a política sempre foi um negócio espinhoso para se falar, mas é necessário. Do Brasil. Não, do mundo. Desde a Grécia Antiga, desde o início da civilização moderna, a política é um negócio espinhoso para se falar. Mas você precisa falar. E você precisa ter gente que gosta de política. Não, sim. Porque se você não está afim de política, tem que ter alguém que está afim. Sim, eu também acho. E você pautou a esperança. E o niilista, será que ele se classifica, será que ele entra nesse grupo aí? Rapaz, é profundo. Porque como falar isso para um niilista? Porque o niilista ele vai mais pelo processo autocrático, né? Aquela coisa do controle, né? Aquela coisa eu falo, eu mando, né? Não tem muito da... Mas assim, até mesmo no estado de trevas, assim, vamos dizer assim, filosofando, até mesmo nesse mundo de trevas, eu acredito que esse ser humano ele teve em algum momento da vida dele o ato de esperançar, a esperança. Sim. Porque só o fato dele ter esperança de que todos escutem o que ele tem para dizer, que todos sigam o que ele tem que falar, ele já está esperançando, vamos dizer assim, uma palavra diferente, né? Não existe, estou brincando com as palavras, mas o ser humano, por mais duro que ele seja, se você falar, por exemplo, existem dentro da psicologia, existe a questão dos estereótipos. Certo. Testes, por exemplo, os 16 estereótipos. Então você tem o estereótipo do leão, o estereótipo do mundo do animal, você tem os estereótipos dos líderes, por exemplo. Você tem um estereótipo do Mahatma Gandhi. Nossa, tudo lindo. Mas você tem o estereótipo do líder Hitler. Extremidades. Né? Então, tem coisas que... Aí o ser humano tem o poder da escolha, tem o livre-arbítrio. E aí como que você transita dentro disso para você perceber qual estereótipo você está assumindo ali? É uma conversa profunda, é conversa para psicólogo isso aí, sim, né? Porque a psicologia trabalha muito isso aí. Então você tem que perceber, peraí, às vezes a pessoa tem uma crença moldada no estilo de vida que ela foi desenvolvida, ela foi criada num ambiente nocivo, um ambiente de dureza, de maus tratos, que ela foi criando um estereótipo de violência, de realmente que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. E a sociedade sofreu muito por conta disso. Sofre, né? Então foi daí que saiu esse tipo de líderes, como Hitler, como Mussolini, como, enfim, tantos outros aí que tiveram. Então assim, ao mesmo tempo também você tem exemplos maravilhosos.
Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, sim. Martin Luther King. É bom isso daí, né? Exato, O porque... cara não chegar só com os dois pés no peito. Então, o bem e o mal sempre vai estar ali. Não existe um mundo só de bem e um mundo só de mal. Sim. O bem e o mal eles se contrapõem e é essa estrutura que vai... Aí é aquela coisa, o que a sociedade de hoje está alimentando? Mais o bem ou mais o mal? Aí alguns vão dizer que é o bem, alguns vão dizer que é o mal. Talvez ambos estejam certos. Mas existe uma situação aí que nunca você vai estar só bem, nunca você vai estar só mal. Sim. A vida é dinâmica. A vida é dinâmica, é uma montanha-russa. E a estrutura das coisas é feita dessa forma. Uma sociedade não vive só de momentos de felicidade. E uma sociedade não pode... porque se você ficar só na felicidade, daqui a pouco você está divagando, daqui a pouco você está sendo um otimista imbecil aí, porque você está achando que está tudo lindo. E precisa ter momento de caos, precisa ter uma... O Chico Sainz falava muito sobre isso, né, em Nação Zumbi, que você precisa desconstruir para construir novamente. Né? As letras, eles falavam muito disso. Você acha que a gente está desconstruindo? A própria filosofia, o Friedrich Nietzsche, um grande filósofo alemão, fala sobre isso, que você precisa criar o caos. É dentro do caos que você reorganiza o processo. Você acha que a gente está vivendo caos? Sempre vivemos o caos, sempre, sempre. O caos vem desde 1900 e Estamos sendo bolinha. desconstruídos? Só que o caos ele vem em formatos diferentes para tempos diferentes. E esse caos diferente, a gente tem que se adaptar a ele, que o caos de hoje não é o mesmo caos do século XIX. Sim. E como que você se adapta a esse caos? Só que o caos é necessário, porque sem o caos você não gera discussão, você não gera, vamos dizer assim, contradição. E sem contradição, você não gera também uma opinião, você não gera um olhar diferente. E aí vem a esperança. Porque quando você gera a contradição, automaticamente você fala assim, poxa vida, tomara que isso passe, tomara que isso mude. Aí já é o esperançar, né? O ser humano colocando, eu espero coronavírus, né? Isso seria gerir o entusiasmo? Sim, porque o entusiasmo, a etimologia da palavra entusiasmo vem da onde? Um Deus dentro de si. Então quando você fala um Deus dentro de si, não importa qual é o seu Deus, qual é o meu, mas ele está aí dentro. E esse Deus dentro de si te faz aguçar o esperançar de que as coisas vão melhorar. Logo o entusiasmo entra na parada. E eu preciso do banheiro. Vamos lá que eu ainda tenho mais perguntas sobre o livro. Pode ir. Pode ir? Vai lá. Gente, preciso do Você banheiro. conduz ele? Conduz ele? Vou chamar o Vini e o Rafa aqui. Vai lá. Vai lá. Nunca foi eu. Vini, Rafa, chega aí. Onde que é a bagaça? Aqui, ó. Cheguei. Onde você vai? Isso aí. Aqui a gente para, mas não para. Cadeirinha de praia. Aqui eu vou. Vai que vai. Cadeirinha de praia. E aí, senhores? Aí, Saudade. prosa de novo. Mais um prosa. Prosa. E aí, estão gostando da parada? Como que tá? Bom demais, né? O pessoal que acaba ficando mais no background, mas... Quando ele fez a tatu comigo, eu louco. Conta aí o episódio. Nossa, era gênio mesmo, com a ideia, né? Difícil achar gente assim, mano. Eu gosto. Da hora, né? Professor, né, velho? A gente é um humilde Da hora, aluno. Você vai falar com o Ele fala professor. umas coisas que amplificam nossas ideias, né? Sim. Não, mas Potencializa. esse lance de emoção, eu acho que é o que mais corta da gente, velho. Até, sei lá, a sociedade corta. Sim, Sabe, ter emoção, sim. fica ali, ó. Você não sabe, passa tempo, isso aí. Sim. Foca, né? Marquinhos. Concordo. Desfoque, vai muito rápido. É tudo rápido, que nem hoje o filme, 30 segundos. Acho que daqui 2 anos é filme do quê? O Reels. Reels, Ryan. Tá querendo ter uma Ó, organização. quem não tá ligado, quem tá produzindo os vídeos que vão lá pro nosso Instagram, né? Na maciota ali, Dr. Rafa, o que você achou do vídeo? Tá Você fazendo assistiu? pianinho. Eu curti pra caramba. Da hora. Tava ali já, Aprendiz, armando primeiro o outro aprendiz. já. Eu tava aqui atrás, só no flick. Mano. Depois eu vou fazer. Só nos macetes. Então, aproveita você que tá assistindo aí, já dá uma corrida lá na nossa página no Instagram, dá uma conferida no vídeo que o Rafa fez e que vai continuar produzindo os outros, né? E comenta o que você achou. Também comenta o que você achou da arte do Vini, que, né?
A gente quer um feedback, a gente quer um retorno. E é isso. E agora a gente vai retornar aqui. Muito obrigado, senhores. Falou. Volta os batismos. Tornando os menininhos. Pois é, galera. O alvará do Dr. Rogério tá acabando também. É aquela história, né, velho? Quem tem cão caça com gato. Tá na brisa da montanha. Ainda não, vai logo. Professor, a gente está aqui com um exemplar do seu livro. Fala Sim. um pouco pra gente sobre o livro e como foi o processo para escrevê-lo e como que tem sido as próximas produções aí, se há produções sem dúvida. novas. Cara, eu sou um inquieto por natureza, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Eu tenho muitos textos lá que já daria para montar mais 2 livros. Só que assim, esses textos, eles são... cada texto tem um momento, né? Cada texto tem um insight diferente. E às vezes na hora que você acha que tem bastante texto, mas você tem que conduzir essa montagem. Você tem que conduzir esse quebra-cabeça. Para não ficar uma linguagem assim... não ficar blá blá blá, encher linguiça, né? Então o que eu pretendo? Eu pretendo lançar um livro agora, em breve, se tudo ajudar, até o final do ano. Esse foi o seu primeiro. Esse foi o primeiro, Gestão por Entusiasmo foi o primeiro. Saiu que ano? 2016. Depois teve a segunda edição em 2018. E eu quero lançar agora até o final do ano um outro falando sobre propósito. Então é uma base do texto, é sobre propósito. Bem existencialista, trabalhando coisas assim óbvias do dia a dia do ser humano. Né, com uma base de filosofia, uma base de motivação e uma base para ajudar o cara também a se encontrar melhor, né, a pessoa. E depois tem um terceiro livro aí, um pouco mais técnico aí, que eu vou mandar mais para a área de liderança, que é onde eu trabalho muito dentro das empresas. Legal. Então assim, galera, o negócio do texto é esse livro, por exemplo, quando ele nasceu assim, eu fui escrevendo. Eu escrevi. Um belo dia um amigo meu falou assim, pô, professor, ô Rogério, por que você não pega esses textos aí e monta artigo, manda para revista, para site? Foi isso que eu fiz. Eu comecei a montar ele em formato de artigo e mandava para os sites. Aí teve um site de grande repercussão aí na área de administração, os administradores, começou a publicar os artigos. Daqui a pouco eu olhei e lá falei, porra, tem X artigo. Aí colei outros artigos, só fui colando, montou o livro, aí saiu Gestão por Entusiasmo. Que legal. Então assim, o legal, cara, eu acho que é mais ou menos que nem um processo criativo, que nem mais ou menos de um cara que escreve, um letrista. O cara de repente tá lá no quarto, tá escrevendo, pá. Natural. Daqui a pouco, cara, aquilo leva pra um cara que toca uma boa guitarra, o cara faz uma música em cima daquele texto, daqui a pouco nasce uma música. E assim vai, cara. Mas então, escreve assim, bem, pô. Então, porque eu já toquei em banda, já tive banda há algum tempo, hoje eu não tenho mais, tenho só lá a banda dos velhos que nós se reúne 4 vezes por ano lá. Aliás, um beijo pro Herb lá, nosso letrista lá, que é o Blue Crocodile. Os Crocodilos Azuis. É uma banda de 4 final de semana por ano. Que da hora. Né? Mas assim, ele falava assim, pô, quando a gente tava no auge, ele falava pra mim, pô, Genial, vamos escrever alguma coisa? Aí a gente era meio Paul e Lennon, né? Paul McCartney. Ele fazia uma parte, escrevia outra, e chegava pro Tiagão, que era o guitarrista, pô, vai dar uma pentatônica aqui, vou jogar não sei o quê. E o baterista ia na onda, né? Mas a ideia da linguagem é isso, cara, você botar no texto, por exemplo, quem que citou aqui hoje o Humberto Gessinger? Você, né? Cara, um dos maiores letristas do Brasil. O cara sabe conduzir uma letra, sabe conduzir um processo criativo fodido. Tem bastante, né? Letra boa. Então é isso aí, gente. Na verdade, assim, o recado que fica, né? Os tempos que nós estamos vivendo, nós temos que viver tempos de adaptação às novas mudanças. E além de se adaptar às novas mudanças, a gente precisa entender que a linguagem das coisas, né? Eu acho que isso é importante. Interprete a linguagem da natureza, da música, do seu trabalho, da sua família, do seu dia a dia, o que seu corpo está falando contigo. A hora que você começa a interpretar as linguagens, você começa a trazer uma nova forma de existência, cara. Porque viver não é somente sobreviver. Boa. Né? Viver não é sobreviver, não é pagar conta,
sobreviver a qualquer custo. Você precisa existir de alguma forma. O Juninho falou isso no primeiro episódio. Sim, a gente precisa existir, Ó, o cara. Juninho. Ó, o Juninho, não conheço, mas né? Existir, cara, vamos o Juninho existir. falou, não queria só sobreviver, eu queria viver. Você tem que e viver é existir, cara. Você existe para alguém. Às vezes você não é ninguém famoso, mas você é alguém importante para outro alguém. Isso é existir. Com certeza. Porque a fama é uma coisa, ser importante é outra. A partir disso, autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, galera, o negócio é isso aí. Vocês estão de parabéns, o projeto é bom, o projeto é maravilhoso. Me senti bem aqui, conectei aqui com o ambiente. O negócio Legal. E você falou... O quê? Ah, não, eu ia falar pra ele assim, deixa uma frase. deixa eu falar. Calma, é que eu ia entrar ainda no detalhe. O professor tem um canal, né? Tem um canal, chama Gestão por Entusiasmo, inclusive. Legal. Professor Rogério Novaes no YouTube. Só de No YouTube tá o Rogério Novaes? Rogério Novaes. E como foi se adaptar aí para essa nova linguagem? Foi Porque foda. aqui é foi uma foda. coisa, Cara, na classe de aula é outra, na internet... Na internet tudo é complicado, tudo é mais diferente. Então você precisa ter começo, meio e fim. Ah, mas você vai bem pra caramba. Você precisa assim... Começou a robotizar muito, fudeu, né? Então você tem que trabalhar um lance Não, mais... mas pô, eu achei legal. Você assistiu alguns vídeos dele, Max? Eu assisti. Um bate-papo, eu achei bem espontâneo. É isso aí, tem que ser De uma verdade, conversa né? boa, Assim, tem que ser uma conversa bacana. Tem que Eu ser uma também- atmosfera legal, leve, negócio leve. Se eu tentar decorar, não consigo fazer Então, essas coisas. Não, eu assisti, decorou. achei bem fluido, É isso aí, gostei da linguagem. é isso aí. Assim, Sempre há pra melhorar. tenho que assistir mais, sabe, para entender todo o conjunto da obra, né? E também, pessoal, consuma o livro. É isso aí, o livro tá aí na frente. Leitura, a internet é uma facilitadora, mas da hora pegar a parada assim na mão. Físico, Né? cheirinho da página, marcador. Marcar a página que É você isso aí. falou. Cara, eu acho que é isso aí. A gente tem que deixar algum legado nessa vida. Existir também é isso aí. Se você não está sobrevivendo, se você já tem a arte a grandeza de existir, você tem que deixar algum legado, cara. Seja um livro, seja uma música, seja plantando uma semente ali no terreno Nosso legado está sendo prosa. É isso aqui, ó. Isso aqui é um legado. Simplesmente passar pela vida e reclamar, meu. Não, a vida Você é entendeu? maravilhosa. Até mesmo no blues, né, na origem do blues lá, como eu falei, eles se lamentavam em forma de música. Deixaram um legado, que virou blues, né? Tudo na vida é legado, cara. Tem que pensar em legado. O que você está deixando? Você não pode ser egoísta e achar que você está aqui único, exclusivo, que o mundo gira em torno do seu umbigo. Você tem que entregar alguma coisa. Na hora. Tem que entregar alguma coisa. Essa é a minha mensagem. Entregue alguma coisa. Já passou a mensagem. I want to believe. I want to believe, né? Eu quero acreditar. Olha aquele adesivo que você roubou. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero te entregar de presente. Esse cara. aqui vai pra motoca, hein? Você gostou? Esse aqui vai pra motoca, Foi não o estiver Vini na que estrada. desenvolveu esse adesivo aí. Cara, sensacional. Galera, o Vini, que faz parte da nossa equipe Muito e bom. também que tem... Que tava aqui um pouquinho antes. É verdade, tava aqui. Que tem a empresa Adesivos Paulínia, tá? Ele que tá me ajudando bastante aí, ó, me ensinando um trampo de adesivagem. Mano, sensacional, Max. Que terapia, mano. Da hora. Olha, levei um rolo, embora eu quero adesivar a geladeira. Vamos que eu- adesivar, vamos espalhar o Prosa 019 aí. Sim, claro. É isso. É isso. Rapaziada, quem não curtiu, curte a nossa página no Facebook, acessa também no Instagram, Entra certo? lá. A gente vai estar postando ainda essa semana, tenho certeza, o vídeo já do professor. Olha lá, hein? Na descrição, o Matheus vai captar com o professor todas as redes sociais do professor, porque eu peço para ele demora 3 dias para me mandar. Então a gente já dá a carteirada aqui cara. agora. Não, vai sair. Assim, vamos fechar a parada com um pouquinho de música. Blues, né? Crocodile. Crocodile Blues. Se posso usar.
Valeu, galera! Maximiliano na fita, Matheus Bastos, Professor Rogério Novaes, Brother 019. Simbora prosar, então simbora prosar. Prosa 019.